Olá, nós estamos em mais um vídeo da série A Bíblia Rápida e agora neste momento quero trabalhar com vocês o fenômeno Babel e Babilônia. Se nós lermos na Bíblia em Gênesis capítulo 10, verso 6, nós vamos ler assim: E os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Put, Canaã. Cã é um dos 3 filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é um desses 3, deu origem aos povos camitas. Sem deu origem aos povos semitas. Jafé deu origem aos povos jafetitas. Toda a humanidade é descendente de um desses 3 homens, e as nações da terra e as etnias são também gerados por esses 3 homens. Nesse caso, por exemplo, Cuxi é a Etiópia, Mizraim é o Egito, Put é a Líbia, e Canaã é o povo e a região que hoje habita Israel. Daí o nome Palestina lá também. E nesse momento a terra estava muito diferente, não havia mais aquele cenário antes do dilúvio. Antes do dilúvio as condições eram muito diferentes, que depois do dilúvio. Não havia, por exemplo, cidade antes do dilúvio, não há menção na Bíblia de cidade antes do dilúvio, então nos leva a crer que não haviam cidades antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio nós vamos ver aqui que começou-se a construir cidades. E um dos descendentes de Cã, que veio de Cush, diz assim a Bíblia: E os filhos de Cush são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou também a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Este homem é importante porque ele foi quem construiu Babel. Versículo 10 diz assim: E o princípio do seu reino foi Babel. Babel, então, foi uma cidade construída por Nimrod. O que aconteceu em Babel? Aconteceu uma união entre os homens com um propósito religioso. Em Gênesis capítulo 11 existe essa menção. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por argamassa. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que aconteceu então? Os homens se uniram com um propósito religioso, humano ao mesmo tempo. A religião do homem. Isso é muito importante nós entendermos, porque existe somente 2 religiões no mundo. A religião de Deus, que é Cristo e o Evangelho, e a religião do homem, que é Babel, também chamado Babilônia pelos gregos, é a mesma coisa, Babel e Babilônia, que é o homem criando a sua própria religião, o seu próprio caminho para Deus, para se engrandecer a si mesmo no final das contas. E o nome Babel significa confusão. O que os homens fazem é isso quando criam a sua própria religião, confusão. Nós então estamos, nesse momento, vendo como que um homem começou a ser rei sobre a terra e uma das suas primeiras ações foi criar uma religião para si mesmo. Isso é muito importante porque todo o resto da Bíblia vai voltar isso, vez ou outra, até chegar em Apocalipse, no capítulo 17, onde nós vamos ver de novo que Babilônia reaparece ali, é manifestada ou é denunciada mais uma vez e é destruída lá. Nós podíamos dizer então que desde o começo do mundo até o fim do mundo existe toda uma história de uma Babilônia, uma falsa religião, uma falsa igreja que engana os homens, contrapondo-se ao Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo que segue a Bíblia. Por isso eu te convido para você assistir também na série Aprofundando na Bíblia, a continuação desse estudo com mais profundidade. Deus te abençoe. Obrigado.